Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos continuar no título Progressão dos Espíritos, tá? Então vejam que este é um capítulo muito importante que explica algumas coisas para nós, por exemplo, se existem anjos ou não, se existem demônios ou não. Então esse capítulo também dá uma explicação de como é que essas coisas funcionam através da lógica do ensinamento de Kardec. Então, aqui na Progressão dos Espíritos, nós começamos da seguinte forma, na número 114, questão número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos dão a seguinte resposta a Allan Kardec. São os próprios espíritos que se melhoram e melhoram-se, passam, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior, ou seja, eles crescem por si mesmos, evoluindo, tá? Vamos à questão número 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Olha só, prestem atenção, Kardec está perguntando se Deus criou alguns espíritos que são bons, né? Ele pensou assim, olha, vocês vão ser só bons e vocês vão ser só maus. E os espíritos respondem da seguinte forma: Deus criou todos os espíritos, uma máxima da doutrina espírita, simples e ignorantes, tá? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, simplórios sem conhecimento. Quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando, e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então Kardec faz uma pergunta anexa a esta 115. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? E os espíritos respondem da seguinte forma a Kardec: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo e a dos espíritos se estende ao infinito. Então vejam que aqui nessa questão 115, com a sua anexa, ele responde algo muito claro que só pela lógica nós percebemos. Quando algumas pessoas dizem assim, existem anjos, e eu sempre falo, diretamente, não existem. Apesar de existir assim os termos anjo da guarda, anjo de Deus. Porém, isso é um termo trazido de certas crenças religiosas, essa palavra anjo, é uma espécie de mistificação. Por quê? Porque quando nós falamos anjo, é um ser perfeito criado por Deus. É assim que essa mitologia criou esse tipo de ser perfeito criado por Deus. Ele não tem mal, ele não se arrasta para o mal, ele não declina, então ele é um ser na perfeição. E ele nos ajuda. Porém, eu digo que não existe porque não existe o ser criado perfeito. Se houvesse um ser criado perfeito por Deus, nós estaríamos quebrando outra máxima que diz que Deus é infinitamente justo e bom. Se ele cria um ser perfeito e nos cria, aqui como diz na ignorância, na simplicidade, propenso ao mal, propenso a cometer erros, propenso a pecar, então Deus estaria sendo injusto. Por que não nos criar então bons, perfeitos, anjos, todos nós? Então, na verdade, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E assim eles vão ascendendo na escala espiritual, crescendo, e lá na frente
né? Muito lá na frente, alguns chegam a um status que é aquilo que nós poderíamos, dentro do misticismo terrestre, dentro da mítica terrestre, chamar de anjo. Mas esse ser não foi criado perfeito. Ele percorreu lá do erro, do pecado, né, da violência, da raiva, da revolta, e foi crescendo para o amor, para a caridade, para a inteligência. E aí ele chegou no que nós podemos chamar de angelitude. Mas ele não é anjo na acepção da palavra do ser criado por Deus perfeito, que veio do céu já da perfeição. Tá? Então entendam bem isso. Da mesma forma que não existe ser criado para o mal, ser determinado ao mal. Então, por sua vez, não existem demônios. São espíritos que se atrasam nas suas provas, como diz aqui na resposta dos espíritos, né? Como crianças rebeldes. Mas não quer dizer que eles vão ficar eternamente na rebeldia. Eles vão voltar para o lado do bem. Na questão número 116, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Olha, eu já estava comentando essa, né? Os espíritos respondem, não, todos se tornarão perfeitos. Lembrem-se disso aqui e não se esqueçam disso aqui. Todos se tornarão perfeitos. Eu sempre brinco no centro, e já falei isso aqui em vídeos, todos nós somos predestinados a sermos anjos um dia, né? Ou santos, ou anjos, como você preferir. Né? Por quê? Porque nós ascendemos na escala do bem, nós aprendemos, crescemos no entendimento da personalidade humana. E vai chegar um ponto, um momento da vida que nós vamos estar tão evoluídos que não vai haver mais mal na Terra que possa nos abater, nos ferir, né? Deixar qualquer tipo de traço de revolta no nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento. Então vejam que todos nós vamos se tornar perfeitos. E continuando a pergunta, né? Eu fico cortando aqui dando informações, né? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Ele está colocando um cheque na cultura que muitas pessoas têm que, se você fizer tal coisa, você vai ser condenado ao inferno. Se fizer tal coisa, você, né, vai ficar do lado do mal e você não volta mais. Né? Olha lá Satanás, o espírito das trevas, o demônio. Ele é um ser predestinado ao mal, Deus condenou ele ao inferno. Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos. Então, nenhum filho de Deus fica para trás, ninguém fica para trás. O próprio Espírito pode até ele frear o seu progresso, mas ele não fica para trás. Questão número 117. Depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Olha aquelas pessoas que querem apressar a sua evolução, querem progredir. Qual é a resposta dos espíritos? Certamente eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? É uma grande realidade, gente. A pessoa mais dócil, o aluno na escola mais dócil, ele aprende mais facilmente do professor. Enquanto aquele aluno que não é submisso, né, que ele é irreverente, como as pessoas gostam de falar, não faz reverência a nada, ele tem mais dificuldade de aprender, porque ele está sempre indo em choque contra as diretrizes, contra tudo que pode ensinar a ele, porque ele usa de um questionamento negativo, né, dentro da sua insubmissão. Questão número 118. Podem os espíritos degenerar? Ou seja, aquele espírito que já alcançou um patamar bom, ele cair, né? Ele descer. E a resposta dos espíritos, não. À medida que avançam, compreendem que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, quem aprendeu uma lição verdadeiramente não volta atrás.
tá, gente? Não tem como. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas olha, tal pessoa é tão boa, se revoltou e ficou daquela forma. Aquela pessoa podia estar até calma, mas ela não tinha os elementos já para deixar ela num padrão vibratório, num padrão de educação espiritual que permitisse ela não voltar atrás. Poderia estar até calma, tranquilizada naquele momento, naquele modo de vida que se encontrava, mas no mesmo instante que se deparou com algo que a tirou da zona de conforto, da sua tranquilidade, revoltou-se. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. Eu até brinco, né, que é muito fácil nós termos fé, é muito fácil nós termos amor, ideias de caridade, quando nós estamos debaixo do nosso templo, seja da igreja, seja do centro espírita, seja do nosso lar. Então, ali nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos, né, sob os discursos dos pastores, dos padres, dos dirigentes espíritas, dos palestrantes, ali nós ficamos apaziguados. Mas a prova verdadeira, se nós voltamos ou não, se nós estamos nos atrasando ou não, é na rua, gente. É lá na família, é no trabalho, é com as pessoas com quem nos relacionamos. Aí estão as provas verdadeiras da nossa vida. É muito fácil ter fé no conforto. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para esse estudo de O Livro dos Espíritos. Tá? No próximo estudo, continuaremos na questão número 119, que ainda é da progressão dos espíritos. Até lá!